Nada era dele, de Joia Júnior. Disse um poeta um dia, fazendo referência ao mestre amado, o berço que ele usou na estrebaria, por acaso era dele? Era emprestado. E o manso jumentinho, que em Jerusalém chegou montado e palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o pão, o suave pão que foi por seu amor multiplicado, alimentando a multidão, por acaso era dele? Era emprestado. E os peixes que comeu junto ao lago, ficando alimentado, esse prato era seu? Era emprestado. E o barquinho, aquele barco em que ficou sentado, mostrando à multidão o caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o quarto que ceou ao lado dos discípulos, ao lado de Judas que o traiu, de Pedro que o negou, por acaso era dele? Era emprestado. E o berço tumular que depois do Calvário foi usado, de onde havia de ressuscitar, por acaso era dele? Era emprestado. Enfim, nada era dele, mas a coroa que ele usou na cruz era dele. E a cruz que carregou e onde morreu, essas eram de fato de Jesus. Isso disse um poeta um dia, numa hora de busca de verdade, mas eu não aceito essa vã filosofia que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho, o suave pão, os peixes, o barquinho, a sepultura e o quarto eram dele a partir da criação. Ele os criou, assim diz a Escritura. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz tosca e mesquinha, onde meus crimes todos expiou, essa cruz não era sua, essa cruz era minha. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com os irmãos nessa manhã da paixão. Que Deus possa nos abençoar e falar conosco. Quero agradecer o convite feito pelos presbitérios aqui reunidos, presbitério de Carapicuíba, presbitério de Osasco, e a oportunidade de nós estarmos juntos para esse momento de celebração. Que Deus possa abençoar os irmãos, colegas pastores aqui presentes, os irmãos das nossas igrejas. É um privilégio poder estar com vocês nessa data tão importante. Eu queria meditar no Evangelho de João, capítulo 19. João, capítulo 19. Nós vamos ler todo o capítulo, bastante conhecido de vocês. É o capítulo que se repete nos 4 evangelhos. Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: Eis que eu o apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e Pilatos lhe disse:
Eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifique, crucifique. E Pilatos repetiu: levem-no daqui vocês mesmos e os crucifiquem, porque eu não encontro nele crime nenhum. Os judeus responderam: temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado. E entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: você não me responde? Não sabe que tenho autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? E Jesus respondeu: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. A partir desse momento Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: se você soltar este homem, não é amigo de César, e todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: eis aqui o rei de vocês. E eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifique-o. Então Pilatos perguntou: devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. E Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz, e o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse: sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. E vendo Jesus, a sua mãe, junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para a sua casa. E depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois do outro.
Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso e dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: olharão para ele aquele a quem traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus, e Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, e levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus, na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e neste jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. E ali, por causa da preparação dos judeus, e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Palavra do Senhor nosso Deus. As reações humanas diante da cruz. Eu queria meditar nesse tema com os queridos irmãos. Sexta-feira da Paixão é um dia de silêncio, é um dia de reverência, é um dia de profunda contemplação. E como cantamos aqui, nossos olhos se voltam para a cruz. A cruz de Cristo não é apenas um evento histórico. A cruz é o centro da história da redenção humana. Na cruz, o Cordeiro de Deus foi imolado por amor a mim e a você, por amor de nós. Portanto, eu convido os irmãos e irmãs a meditarmos sobre 3 reações humanas, com base no texto que lemos e no contexto da paixão, representadas por 3 personagens: Pilatos, as mulheres chorando no caminho e o apóstolo João. 3 reações completamente diferentes diante da cruz. São reações humanas. Eu gostaria de meditar sobre elas com os irmãos. A primeira reação envolve uma figura extremamente importante, que tomou grande parte do nosso texto, que foi Pilatos. E aqui eu quero destacar aos irmãos o conflito entre a consciência e a conveniência. Guarde isso. O conflito entre a consciência e a conveniência. Pôncio Pilatos foi procurador da Judéia entre os anos de 26 a 36, depois da era cristã. E Pilatos era conhecido pela sua brutalidade, pelo desprezo pelas sensibilidades religiosas dos judeus. Flávio Joséfo e Fílon, historiadores da época, eles narram casos cheios de provocação e de violência que Pilatos promoveu contra os judeus. Um governante que se movia pelo medo de perder o poder mais do que pela verdade. O sinédrio judaico sabia qual era o modo de Pilatos se interessar pelo caso de Jesus. O sinédrio, muito esperto, leva uma situação específica para Pilatos. Alegaram que Jesus era um agitador político, alguém que, se não fosse morto, poderia causar maiores problemas ainda ao próprio Pilatos diante do Império Romano. E Pilatos, prestem atenção, mesmo não vendo crime algum em Jesus,
Ele permite a crucificação. Pois Pilatos não conseguia pensar a sua vida sem as suas regalias materiais como governador da Judéia. Não conseguia pensar a sua vida sem o seu poder de influência, sem o seu conforto, sem a sua boa imagem diante das pessoas importantes do império. Se Pilatos fizesse a opção por Cristo, suas seguranças mundanas poderiam ser perdidas. Pilatos ouviu falar do reino que não era desse mundo. No capítulo 18 do texto que lemos, Jesus faz uma pregação importante sobre quem ele era para o próprio Pilatos e dizia: o meu reino não é deste mundo. Um reino que superaria tudo o que Pilatos poderia imaginar. Mas Pilatos estava tão imerso, tão apegado ao seu modo de viver, que preferiu o seu reino material e o seu reino finito. No texto que lemos, no Evangelho de João, Pilatos declara por 3 vezes que não vê culpa em Jesus. A primeira no capítulo anterior, no capítulo 18, versos 38. E no texto que lemos, nos versos 4 e 6, Pilatos reitera: não vejo nele crime algum. Mas mesmo assim, Pilatos entrega Jesus à morte. Eu fico pensando, por que Pilatos, que detinha o poder, ele era o representante de Roma ali? Por quê? Porque a verdade o incomodava. O reino de Jesus, que não era deste mundo, ameaçava o pequeno reino de poder e prestígio que Pilatos construíra para si próprio. Meus irmãos e irmãs, Pilatos encarna o dilema de muitos de nós: ouvir a voz da consciência ou manter o conforto da nossa vida, amar a verdade ou proteger os próprios interesses. Em Pilatos figura a tentação do mundanismo que todos nós, seres humanos, sofremos. O desejo de estar bem diante dos poderosos. A recusa a não destoar do que a sociedade espera, à custa de trair a própria consciência. O sermos politicamente corretos. E com isso, nós cedemos ao encanto do brilho deste mundo, aos prazeres e pompas aparentemente reconfortantes, à busca de colocar a nossa segurança no dinheiro, nos bens, no apego a si mesmo, ao ponto de ver os outros como objeto e não como irmãos, cegando o nosso coração para o eterno. Pilatos é tão aprisionado ao passageiro, é tão aprisionado ao efêmero, que a proposta de Cristo, a adesão ao reino de Cristo, se transforma numa ameaça. Ameaça de perder o que ele acabou elegendo como o seu sentido de vida. Pilatos não odiava Cristo. Pareceu até simpatizar-se com ele. Mas Pilatos também não o amava. Logo após a ressurreição, Jesus perguntará a Pedro: tu me amas mais do que estes? Quando nós não nutrimos o amor a Deus, quando Cristo é para nós apenas uma figura simpática e não o fundamento da vida pela qual a reprogramamos, o mundo nos convence que é melhor não nos comprometer com Ele, que é melhor deixar a vida do jeito que está, sem riscos, que é melhor fazer como Pilatos diante do reino de Deus fez: lavar as mãos.
Meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes também nós não lavamos as mãos? Não porque odiamos Jesus, mas porque não queremos perder as nossas seguranças, a nossa reputação, a nossa estabilidade, a nossa aceitação social. Meus queridos irmãos e irmãs, o Pilatos que habita em mim precisa morrer. O Pilatos que habita em nós precisa morrer. O Evangelho nos convida a uma vida de compromisso radical com Cristo. O Evangelho não nos convida para sermos simpatizantes de Cristo ou simpatizantes da causa de Cristo. O Evangelho nos convida a nos comprometermos radicalmente com Ele e com o seu reino. A verdade é mais importante do que a conveniência desse mundo. Pilatos tem um comportamento humano diante da cruz. E ela serve para nos orientar e nos chamar a atenção. Mas há um segundo comportamento humano diante da cruz. O Evangelho de Lucas, que relata esse mesmo episódio, ele acrescenta uma parte importante quando Jesus sai do Sinédrio até o Gólgota carregando a sua cruz. E nós vamos encontrar ali o destaque às mulheres de Jerusalém. João também faz referência a elas no texto em que lemos. E aqui eu queria meditar com os irmãos também sobre a reação humana dessas mulheres. A piedade sem ação. A piedade sem ação. As mulheres ficaram à beira do caminho, acompanhando a multidão e acompanhando Jesus passando pela cruz, ou carregando a sua cruz. Aquelas mulheres choravam porque viram uma cena deprimente, o seu Senhor açoitado, levando uma pesada cruz. Chega a cair, não consegue prosseguir. Precisa ser socorrido pelo Cirineu. No Evangelho de Lucas, capítulo 23, Lucas descreve essas mulheres como as filhas de Jerusalém, que choravam enquanto Jesus caminhava para o Calvário. E no verso 31 de Lucas, Jesus dirige palavras firmes para essas mulheres. E Jesus diz a elas: não choreis por mim. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Essa expressão e essa frase de Jesus é muito forte. E aqui, irmãos e irmãs, sem querer depreciar o piedoso pranto daquelas mulheres, mas para a nossa meditação pensemos. Aquelas mulheres só choram. Elas choram pela dor visível, mas não compreendem o peso espiritual daquele momento, a realidade espiritual daquele momento. A sua emoção não se traduz em ação. Elas representam uma piedade vazia, uma fé sentimental que não se transforma em conversão. Como não pensar no tempo hipersentimental que nós estamos vivendo? Essas mulheres podem representar a tentação de buscar seguir a Cristo só pela emoção. E aqui é um grande perigo, porque quando a nossa piedade vira um sentimento bonito, mas não nos tira do lugar, não nos incomoda, é perigoso. Nós gostamos das sensações de paz na igreja, admiramos a liturgia, queremos a efusão dos cânticos,
mas nada muda concretamente. Às vezes podemos até ter sentimentos de tristeza pelos nossos erros, mas isso não influencia em nenhum tipo de mudança. Jesus acolhe o nosso choro piedoso, mas Jesus quer antes disso a nossa conversão. Nosso choro, nossa piedade, só tem valor se Ele nos tirar da beira do caminho e nos lançar para seguir o Cristo da cruz. Cristo, na via crucis, nos chama a um exame de consciência. A minha fé é baseada no amor, no compromisso da verdade, ou ela é conduzida pelas ondas dos sentimentos, das emoções que ficam na superficialidade e na instabilidade das minhas emoções? Irmãs e irmãos, nós vivemos um tempo de muita emoção religiosa. Nunca na história deste país, parafraseando uma frase muito famosa, a igreja evangélica cresceu tanto, mas infelizmente, o crescimento não se traduz em transformação. O crescimento não se traduz em vidas entregues ao reino de Cristo. Vivemos tempos de emoção religiosa, choram-se pelo saudosismo dos hinos, choram-se pelos cânticos de apelação sentimental gospel, choram subindo montanhas, choram promovendo encontros com Deus, fazem-se promessas. Mas será que há arrependimento? Será que a cruz está sendo tomada no cotidiano? Cristo não nos chama apenas ao lamento, mas Ele nos chama à mudança. A fé reformada, a nossa fé, ela insiste, fides viva. Fé viva é a fé que produz frutos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que o nosso evangelho não seja um evangelho de emoção, mas seja um evangelho de ação. Atitude humana das mulheres diante da cruz de Cristo. A terceira atitude é a atitude de João. João é o discípulo que permaneceu. João, o discípulo amado, ele era o mais jovem dos 12. E João acompanhou Jesus em todo o seu ministério. Viu os milagres que Jesus realizou, ouviu as parábolas de Jesus. João esteve no Tabor e testemunhou a extraordinária transfiguração. Na mesa da ceia, João reclinou a cabeça no peito do Salvador. Poderíamos dizer que João esteve com Jesus durante todo o sucesso popular de Jesus, diante dos pobres, dos miseráveis, na Galileia e depois em Jerusalém. O Evangelho nos conta que no momento em que o Senhor começa a padecer, ali no Getsêmani, os discípulos fogem, mas João não. João vai estar com Jesus até o Gólgota. João estará ao pé da cruz. Por isso João mostra o amor a que todo o discípulo é chamado a ter, o amor sincero que se entrega a Jesus. O amor a Deus se prova não quando a sua palavra, sua doutrina, sua pessoa levam ao aplauso ou ao reconhecimento, mas quando se permanece fiel, quando não é humanamente tão confortável aderir ao Senhor, mas eu adiro mesmo assim. Pedro,
E os outros mais experientes e fortes fugiram. Isso nos faz imaginar como o clima da época estava tremendamente tenso. A gravidade do risco de serem presos e condenados por serem discípulos do Mestre. Lembrem-se quando Pedro nega a Jesus. Mas João estava ali. O amor a Cristo era maior que o amor a si mesmo. E por isso João era livre da maior prisão, que é a prisão interior. João era livre para amar. Nenhuma ameaça, mesmo ameaça de morte, era paralisante, pois o amor supera tudo. E com certeza o jovem João lembrou das palavras de Jesus: quem quer ser o meu discípulo, renuncie-se a si mesmo e siga-me. O amor de João é o amor que ama a Jesus, não pelo que ele é, para dar alguma coisa nessa vida, mas João o ama por ele mesmo. Somos chamados, irmãos e irmãs, a amar assim. Mesmo quando a fidelidade à palavra nos tira o prestígio diante dos outros, ou mexe em nossas concepções que estão já consolidadas. O amor nos dá a alegria de saber que Cristo e não as circunstâncias, Cristo é a nossa paz, Cristo é a nossa realização, Cristo é a nossa plenitude. A tradição cristã diz que João viveu até a idade avançada, por volta de 100 anos. Ele cuidou de Maria, como lhe for ordenado por Jesus, e dedicou-se à igreja. Seu evangélico é teológico e profundo, é o mais contemplativo de todos os evangelhos. João é símbolo do amor fiel. Não o amor interesseiro que busca milagres, nem o amor superficial das emoções, mas é o amor que permanece mesmo quando seguir a Jesus é perigoso e é difícil. Meus irmãos e irmãs, João nos desafia a estar aos pés da cruz. Não apenas nos dias bons. Somos chamados a amar a Cristo não pelo que Ele pode dar, mas por quem Ele é para nós. E amar é permanecer. Permaneça com Ele. Permaneça com Ele no seu sofrimento. Lembrem-se que João viu a cidade. Apocalipse 21. João permaneceu na cruz, acompanhando o sofrimento de Jesus. E ele vê o Cristo glorificado do Apocalipse. Aquele que virá ao tocar a última trombeta. Permaneça com Ele e você também verá a glória do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, eu concluo dizendo que cada uma dessas figuras nos coloca hoje, nessa sexta-feira da paixão, diante de um espelho. E quando você olha para esse espelho, você não vê você. Quando você olha para esse espelho, você vê Pilatos. E Pilatos pergunta para você: você ama mais a sua reputação ou você ama mais a verdade? Você olha para o espelho e você vê as mulheres, filhas de Jerusalém. E elas perguntam a você: o seu choro está levando a uma vida nova? Você olha ao espelho e você vê João, e ele nos encoraja: fique ao pé da cruz, mesmo quando os outros fogem. A cruz não é lugar de conforto, mas de confronto. É na cruz que nós morremos para nós mesmos e vivemos para Ele, o autor da salvação.
O famoso poeta, escritor brasileiro, filólogo do século XIX, Júlio Ribeiro, traduziu um hino belíssimo que nós cantamos ainda, que diz: quero estar ao pé da cruz. E da cruz sai a rica fonte que alimenta a nossa vida e que faz com que nós sejamos abençoados pelo Senhor nosso Deus. Hoje, na sexta-feira da paixão, choremos sim, mas que o nosso choro seja de arrependimento. Que nosso coração se quebrante, não apenas pela dor da cruz, mas pelo amor que se revelou na cruz. Que possamos amar aquele que nos amou até o fim. E que ao final não seja necessário que Cristo nos pergunte como a Pedro: tu me amas? Que o Senhor nos conceda a graça para responder com sinceridade e entrega: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Que Deus nos abençoe. Que essa seja uma sexta-feira que as nossas convicções sejam confrontadas pela cruz de Cristo. E que no domingo da ressurreição nós possamos celebrar a vitória dele e a nossa vitória. Deus nos abençoe. O Senhor ressurreto vive com o seu povo.